Bom, agora a independência já está proclamada, o Brasil não depende mais de Portugal, já é um país, uma nação, e aí Dom Pedro I é o príncipe regente, como se fosse o rei daqui do Brasil. Como que vai ser esse reinado dele, né? Então vamos relembrar aqui algumas coisas. A diferença da nossa independência para a independência da América Espanhola foi aquilo que eu falei, né? Ela foi proclamada por um príncipe aqui, um príncipe que era de uma metrópole, que era lá da capital, um príncipe português. Ele proclamou a independência aqui no Brasil. E os nossos vizinhos, na América Espanhola, foi muito diferente. Foi conflitos internos lá dentro, foi golpe de Estado. Então foi muito diferente. A gente não, a gente teve um príncipe, um próprio príncipe português quis fazer isso pelo Brasil, quis proclamar a independência. Foi mantida a monarquia, né? É aquilo que eu tinha falado antes, vários vizinhos não mantiveram a monarquia, e sim, eles foram para um outro sistema de governo, como o republicano, e foi preservada a nossa unidade territorial, isso era muito difícil, porque as províncias queriam se separar, que estava nessa onda de todo mundo se separar, formar pequenos países. Então Pernambuco foi um grande exemplo disso, né, que tinha essas ideias separatistas e queria se separar. Então Dom Pedro I teve muito trabalho para juntar e deixar o Brasil numa unidade. A escravidão foi mantida e infelizmente ainda não mantinha-se os escravos, né? Dom Pedro I expulsou as tropas portuguesas que se opunham ao rompimento com Portugal, e também conteve grupos separatistas de diversas províncias e grupos contrários à monarquia. Então, ó, ele teve três grandes coisas aí para combater. Ele teve que expulsar todas as tropas portuguesas que estavam aqui, porque aqui era um Reino Unido de Portugal, né? Então, teve que expulsar, todo mundo voltou para Portugal. E isso foi através de conflito, né? Ele teve que conter esses grupos separatistas que eu acabei de falar, por exemplo, Pernambuco, que queria se separar do Brasil. E ele teve que conter grupos, acalmar grupos que eram contrários à monarquia, que queriam transformar isso aqui numa república já, e queriam não passar por essa fase de independência. A Bahia foi uma das repúblicas, das províncias, dos estados que mais resistiram a independência. Eles não queriam a independência. Por quê? Porque lá tinha muito português, porque os portugueses, quando chegaram, quando descobriram o Brasil, onde eles pararam primeiro? Na Bahia. Não foi em Porto Seguro que eles chegaram, né? Então, eles pararam e ficaram ali. Então, ali, como Salvador já foi a capital do Brasil, ali tinha muita tropa portuguesa. Então, esses portugueses demoraram muito para aceitar a independência. Eles só foram aceitar a independência quase um ano depois, dia 2 de julho de 1823, tá? Até hoje, os baianos comemoram essa data como se fosse a independência deles, né? Teve uma personagem, a Maria Quitéria, que foi uma militar, né? Um soldado, uma mulher, uma militar brasileira que foi considerada uma heroína na Guerra da Independência da Bahia. Então, se aparecer esse nome na prova, Maria Quitéria, lembra que ela lutou a favor do Brasil na independência do estado da Bahia para se tornar independente da corte portuguesa. Então, aquilo que eu falei, como o Brasil era muito grande, Dom Pedro proclamou a independência aqui em São Paulo, ele estava lá no Ipiranga, né? Aí até chegar nos outros estados, imagina até chegar no norte e nordeste, lá embaixo no sul, não existia... todo mundo já sabe, não existia internet, não existia correio, né? Você tinha aí a cavalo lá, conta, olha, foi proclamada a independência, a regra agora é assim, assim, assim. Então, era tudo muito mais difícil, tá? Teve a batalha também de Genipapo, no Piauí, que foi um confronto super violento no dia 13 de março de 1823. Teve batalhas no Maranhão, em Grão-Pará. Grão-Pará era o nome do Pará, do estado do Pará. E a da Cisplatina. Cisplatina é hoje o Uruguai, mais na parte sul, tá?
Como foi o reconhecimento da independência? Isso que eu falei, né? Demorou muito para os estados entenderem, para todo mundo aceitar, teve muita luta e tudo mais. Os Estados Unidos e o país, esse Daomé é na África, tá? Eu também não sabia. Os Estados Unidos e Daomé foram os primeiros países a reconhecerem a independência do Brasil. Por que os Estados Unidos... Vocês lembram lá quando a gente estudou a independência dos Estados Unidos, quando ele se tornou independente, tinha lá a doutrina Monroe, que era um movimento para nunca voltar mais a ser uma colônia. Então, através dessa doutrina Monroe, eles reconheceram a independência do Brasil. A Inglaterra, ela reconhece a independência do Brasil e ela intermedia as negociações entre Brasil e Portugal. Para Portugal, definitivamente deixar o Brasil e viver sua vida, cada um vive sua vida, entendeu? Então, em agosto de 1825, o Portugal reconhece a soberania brasileira, reconhece que o Brasil agora é uma nação independente de Portugal, não é mais uma colônia, né? E ele exige um pagamento, reconheceu, mas quis um dinheirinho, né? O Brasil teve que pagar para Portugal 2 milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro da Inglaterra, né? Então, o Brasil pagou uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. Portugal estava precisando de dinheiro, então falou, quer saber? Eu vou reconhecer logo a independência lá do Brasil, vou pegar esse dinheiro, é meu filho mesmo que está lá, é o meu filho que é o príncipe lá, então tá tudo bem. O Brasil pegou esse dinheiro de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra toda poderosa, rica, emprestou esse dinheiro para o Brasil pagar Portugal e manteve todos os privilégios que a Inglaterra ainda tinha aqui. E aí Dom Pedro I começa a organizar a casa, né? Ele precisa fazer uma constituição, formar o governo e tudo mais. Então, em 1823, ele forma a Assembleia Constituinte com 90 deputados brasileiros. Esses deputados eram quem? Eram grandes proprietários de terras, né, de fazendas, membros da igreja, juristas, funcionários públicos, tá? Aí, o Antônio Carlos Andrada, que era irmão do José Bonifácio de Andrada, apresenta um projeto de constituinte para a Assembleia que estava ali formada. Ele apresentou esse projeto com 2 princípios básicos, tá? Quais eram esses princípios básicos? Era a subordinação do poder executivo e do exército, das forças armadas, ao poder legislativo. Quem era o poder legislativo? Os 90 deputados. O que ele queria com isso? Ele queria evitar excessos do imperador. Então, ele não queria deixar o poder só na mão de uma pessoa, de um imperador, né? Ele queria dividir o poder, né? Então, esse poder ficaria com o legislativo, que são os deputados, o executivo, que era ali o imperador, e o exército abaixo deles. E ele também queria adotar eleições censitárias. O que é essas eleições censitárias? Não é eleição direta, é indireta, né? Então, quem podia votar, os eleitores e os candidatos, eles teriam que comprovar rendas elevadas, ou seja, tinha que ser rico, tinha que ter quantidade de terras, posse de escravos. Só assim, eles mostrando que eles tinham dinheiro, terra e escravos, ou seja, mostrando que eles eram ricos, eles podiam votar ou concorrer ou ser candidato a algum cargo. Isso fazia com que cada vez mais ficasse na mão dos ricos, né? Dom Pedro não gostou muito disso. Por quê? Porque ele começou a ver que ele ia começar a perder poder, né? Tinha que tudo submeter aos deputados, ao legislativo, ele não gostou disso. Então, em 1823, Dom Pedro I ordena o fechamento da Assembleia Constituinte, manda prender todos os deputados, inclusive o Carlos e o José Bonifácio, que era o grande amigo dele. O José Bonifácio, o grande incentivador, passou um período aí preso porque Dom Pedro não entendeu o que ele queria, viu que ele queria diminuir o poder do imperador.
através dessa Constituição. Essa Constituição foi chamada, esses dois princípios básicos, foi chamada Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? Porque através da medida da colheita da mandioca, a mandioca era o principal alimento dos escravos. Então, quanto mais a pessoa tinha terra para plantar mandioca e uma boa colheita, significava que ela era rica, né? Então, era essa medição da colheita da mandioca e ficou apelidada de Constituição da Mandioca, tá? Aí, após fechar, aí o Dom Pedro vai formar uma outra constituição, uma constituição imperial. Então, após fechar e dissolver a Assembleia Constituinte, empreender lá todo mundo, Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado, que era formado por 10 membros, e ele pediu ajuda dessas 10 pessoas para fazer a Constituição, ou seja, a Carta Constitucional. Agora, aqui é muito importante, em 25 de março de 1824, ele ele assinou a primeira Constituição brasileira, que a gente fala tanto em Constituição, principalmente nos dias de hoje, né, que é tão importante a gente seguir a Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi feita em 25 de março de 1824 por esse conselho, né, que Dom Pedro, esse Conselho de Estado, e por Dom Pedro I, tá? Algumas medidas dessa primeira Constituição. Ela estabelecia a monarquia hereditária. O que é a monarquia hereditária? É a família real vindo de filho, passando de pai para filho e assim vindo a linha de sucessão. Então, estabelecia a monarquia hereditária, estabelecia a religião católica como oficial no Brasil e a subordinação da igreja ao Estado, tá? Então a igreja não mandava mais nada, tinha que responder ao Estado. O estabelecimento de 4 poderes: executivo, que a gente conhece muito bem, legislativo, judiciário, e tinha um poder moderador, que era através desse poder moderador que Dom Pedro centralizava o seu domínio, tá? As eleições eram indiretas e censitárias. Então, esses 4 pontos é muito importante decorar. Quais eram os 4 pontos principais da Constituição de 1824? Estabelecimento da monarquia hereditária. Religião católica era a religião oficial do Brasil. A igreja estava abaixo do Estado. Os 4 poderes, quais eram os 4 poderes? Executivos, legislativo, judiciário e moderador, que é um que a gente não conhece, vocês vão estudar mais pra frente. E as eleições censitárias e indiretas. Dom Pedro I, né? Sempre tem que chamar ele Dom Pedro I. Depois que ele se tornou imperador, ele virou Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I, através do poder moderador, ele centralizava em suas mãos todo o poder e tinha direito de nomear ministros, dissolver a Assembleia, controlar as Forças Armadas, que era o Exército, nomear presidentes das províncias, juízes. Então ele tinha, através desse poder moderador, o domínio de tudo. Aí, por final, na página 184, aqui, ó, tem um resumo geral de tudo, tá? Tá aqui, geral de tudo não, mas aqui tá falando esquema 1, organização dos poderes na Constituição de 1824. E aqui a organização das eleições na Constituição de 1824. Então, acho que precisa dar uma lida nessa formação aqui, que é muito importante. Bom, é isso, boa prova, todo mundo vai tirar nota altíssima, vai todo mundo tirar 10, tá bom? Um beijo.